Boa tarde, pessoal. Hoje é a nossa quarta edição da websérie Conexões, promovido pela Avante, com o objetivo de fomentar reflexões sobre este momento da pandemia. Estamos aqui com Maria Tereza Marcílio. Boa tarde, Fabiola. Boa tarde a todos que nos assistem. Essa é uma oportunidade, mais uma oportunidade que a gente tem de trocar ideias e reflexões e dúvidas e hipóteses sobre esse momento que nós estamos passando. Eu sou Maria Tereza Marcílio, sou presidente da Avante Educação e Mobilização Social, uma organização sediada em Salvador, que tem como um dos seus focos de trabalho maiores a formação continuada de profissionais da educação, com uma ênfase maior na educação infantil, mas também nas séries iniciais do ensino fundamental. E agora eu quero que minha companheira aqui de conversa, Fabiola Bastos, consultora da Avante, se apresente. Então, como consultora da Avante, eu atuo na coordenação pedagógica em projetos de formação continuada com profissionais da área de educação em diversos municípios do Nordeste. Já estive como dirigente municipal de educação e hoje, estou de volta discutindo questões mais específicas na Avante sobre a formação, mas em tempos de pandemia, isso tudo se conecta, Gestão pública, enfim, é momento de interlocuções. Então, Tereza, vamos iniciar essa websérie, que é um momento tão cheio de dúvidas e de incertezas, como você mesmo trouxe, trazendo uma problematização que nos inquieta muito. E em contato com diversos profissionais que têm interlocução com a gente, com a Avante, com várias instituições também que a gente tem trabalhos de parceria, discutirmos sobre, nessa conjuntura, no contexto da pandemia, já um movimento de discussão sobre as perspectivas de retorno das aulas. E diante desse contexto de incertezas, de inseguranças, eu e todas as pessoas que estão aqui acompanhando essa websérie, gostaríamos de ouvir de você, de problematizar, porque nós não temos respostas prontas, a gente está aqui para problematizar mesmo, sobre esse cenário de retorno, De retorno pensando nos profissionais da educação, não só os professores, mas quem prepara o alimento, quem limpa a escola, quem está na vigilância, como porteiro, e as crianças e os adolescentes. Qual é a sua análise deste cenário? Em tempos de incertezas, mas possibilidades também. Então, primeiro, é um cenário que ainda a gente não tem ideia de quando ele acontecerá, O Brasil está subindo aceleradamente, a pandemia agora nos atinge, de uma forma crescente, exponencialmente, como era de se esperar, mas muito grave, até porque não há uma coordenação nível federal desse problema, então o problema pode, inclusive, sair de controle. Então, a gente não tem ainda uma ideia de quando é que nós vamos retornar. Mas é importantíssimo que, independente de sabermos ou não, que a gente pense e analise todas as implicações e possibilidades para que a gente não seja surpreendido da mesma forma que a doença nos surpreendeu. A doença ter nos surpreendido já não devia ter acontecido, mas é mais fácil de aceitar. Mas a gente não pode ser surpreendido ao final de não saber como é que nós vamos nos conduzir. Então, esse é um momento de muita conversa, de muita discussão e de muita troca, mesmo tendo muito mais questões e incertezas do que respostas. Mas precisamos estar juntos pensando. Então, de imediato, eu diria que o Covid, ele não foi ele não é o responsável pela desigualdade do país, pelas dificuldades que a gente está atravessando, que são históricas. Mas ele colocou muito claro, ele iluminou a desigualdade, ele iluminou as dificuldades da instituição escolar para lidar com a sua população, ele desnudou
iluminou mesmo um cenário muito complexo desse país, né? E, em relação à escola, eu digo que derrubou os muros. Ou a gente pensa agora a escola a partir de uma perspectiva intersetorial, a educação como um diálogo intersetorial e um diálogo muito próximo das famílias, ou a gente não vai encontrar saídas. Ambas, tanto a intersetorial com as famílias, fazem parte dos discursos da educação, inclusive das normas e do marco legal da educação desse país. Mas a gente nunca foi confrontado de uma forma tão forte como essa para que essas coisas aconteçam. Então, a primeira coisa que eu diria é que, para se preparar para o retorno, a gente tem que estabelecer um diálogo muito próximo com a área de saúde, com a área de proteção e com a área de organização do trabalho da sociedade. Porque a saúde, obviamente, é quem vai nos dar os protocolos de como é que nós podemos funcionar. O coronavírus não é dos vírus mais letais que nós já tivemos, mas ele tem uma peculiaridade que o torna violentíssimo, que é a rapidez de contágio e que sobrecarrega os sistemas de saúde. Não teve sistema de saúde que suportasse, né? Tanto em país desenvolvido como nos que estão como nós, desiguais e num processo de desenvolvimento, não tem sistema de saúde que aguente a velocidade da propagação do contágio e da necessidade de usar o suporte de saúde, hospitais, leitos, médicos, enfermeiros, respiradores, nada disso dá conta da velocidade da propagação do coronavírus. Então, para a gente voltar, a gente não sabe ainda como é que vai ser depois, se esse vírus, se todo mundo que pegou está imune, se vai ter segunda onda, se vai ter pico, se vai ter um outro vírus. Então, a gente tem que, na verdade, estar preparado para situações como essa. E a saúde tem um papel muito importante em definir protocolos. De início, diante dessa facilidade de contágio do coronavírus, um dos protocolos que a gente já está usando, né, agora nesse período, é o isolamento, o uso de máscara, higienização muito mais profunda e muito mais frequente de tudo. Como é que vai ser isso na volta? Como que as escolas vão se organizar? Será possível se organizar para ter os meninos, as crianças de educação infantil, de ensino fundamental, muito separados, sem contato, os professores de máscara, os objetos todos sendo higienizados, a preparação dos alimentos, a higienização das crianças, o desfraude, a higienização, são questões que precisam ser pensadas a partir da saúde, não resta dúvida, porque é quem teria mais condição de normatizar, mas num diálogo com a educação muito próximo, porque se nós quisermos preservar, e é importante garantir isso, as concepções de infância, de educação infantil, de criança, a gente precisa conversar muito com esses protocolos, porque a gente não pode imaginar os eixos curriculares, por exemplo, da educação infantil são interações e brincadeiras. E não é à toa que são esses eixos, porque a gente compreende que as crianças aprendem a partir das interações e das brincadeiras em uma diversidade de experiências. Como que você vai manter isso, que é uma concepção que está alinhada com o que há de mais atual no mundo, né, em vários países, é essa concepção. Nós temos uma produção teórica que nos garante isso, e nós temos uma normatização no país muito avançada nesse sentido. Como é que a gente preserva essa concepção, né, se for um protocolo de saúde que traga as coisas de muito afastamento, de pouca interação, de pouco contato, de pouca experimentação? É muito complexo. Então, é importantíssimo que a saúde esteja conversando com a educação e a educação com a saúde, para que esses protocolos não inviabilizem a oferta de educação. Isso vale também para séries iniciais do primeiro grau.
né? Criança brinca, criança corre, criança bate um no outro, criança se toca, as professoras se aproximam. Como vai ser isso? Como vão ser os momentos de refeição? Será possível ter turno integral? É possível ter crianças nessa jornada estendida que nós temos no Brasil, de praticamente 7 às 7 para creche, por exemplo? Então, são muitas as questões e que não serão bem resolvidas se nós não tivermos juntos com os outros setores. Isso na saúde. Outro setor, proteção. Né? A gente tem ouvido falar, e a gente sabe, que nem todas as crianças estão protegidas. Para nem todas as crianças, estar em casa é sinal de proteção. Né? Seja porque, pela desigualdade, a gente tem casas com muita gente morando perto, muita gente junta, falta de espaço para se locomover, falta de espaço para as crianças maiores do ensino fundamental de fazerem suas tarefas, né? Acesso à internet, acesso a computador. Então, já a possibilidade da desigualdade aumentar é muito grande. Então, como que a gente faz para proteger as crianças? Tem que ter um diálogo. Na hora que está se pensando de calendário, de hora de aula, de atividade pedagógica, tem que pensar nesse conjunto imenso de crianças, que é um número muito maior que está no sistema público, que não tem acesso a isso. Como que a gente vai proteger da violência? A gente sabe que tem casos de violência doméstica, que aumentaram os casos de violência doméstica, tanto em relação à mulher quanto em relação às crianças, seja atingidas diretamente, seja por presenciarem episódio de violência. Então, tem que ter protocolos de apoio para essas crianças e essas famílias também. Então, a área da proteção, a área da assistência social, o Ministério Público, os conselhos tutelares, têm que estar profundamente envolvidos com essa discussão, preparando a volta. Porque não é possível pensar na volta como se fosse um retorno de férias, um retorno de um tempo prolongado, ausente, e voltar para onde nós deixamos. Não pode ser isso. Nós não vamos voltar para onde nós estávamos. Inclusive porque nós mal tínhamos começado o ano letivo, né? E mesmo que tivéssemos, não é uma volta ao que se chama de normalidade. Nós vamos voltar para um outro tipo de relacionamento, uma outra escola, uma outra forma de se relacionar. Então, nesse sentido, a gente tem que pensar, primeiramente, no acolhimento. No momento atual, a gente tem que pensar em manter o vínculo da instituição escolar com as crianças e as famílias. A escola não pode morrer nem desaparecer. Ela não pode ser igual ao que ela era. Não vamos imaginar que, dando aula virtual, mandando atividade para a classe, isso significa que a escola está viva. Não. A escola tem que se reinventar e se manter viva de outra forma, estabelecendo vínculos com essas famílias e vínculo com as crianças. E o retorno, num primeiro momento, tem que ser um retorno de acolhimento. Eu não posso imaginar que eu vou chegar no primeiro dia e começar a conversar sobre o que é que eles aprenderam, o que fizeram, como se preencheram as atividades. Não. Será que a gente pode começar todo mundo junto? Será que a gente não vai ter que acolher os profissionais, acolher as famílias e então acolher as crianças? Muitos dos profissionais estão na mesma situação que as famílias, sobrecarregados, cansados. Essa atividade à distância, como essa que a gente está tendo aqui, são atividades que exigem muito das pessoas no nível de atenção, na tensão de estar presente, né? Nas interrupções da própria internet. Caiu aqui, teve um delay do som, e você tendo que cumprir tarefas. Isso é extremamente exigente. Os professores não foram formados para isso. Isso nunca foi e nem deverá ser o cotidiano. Isso é um recurso auxiliar de expandir uma aula presencial. Ela nunca substituirá uma aula presencial e nós não fomos formados para isso. Então, como que a gente retorna? Muitos professores, muitos gestores, muitos merendeiras, porteiros, como você falou, o pessoal da vigilância, muita gente foi atingido pela pandemia. Teve familiares que ou foram hospitalizados ou faleceram, ou conhecidos, pessoas da comunidade,
Como é que a gente vai receber essas pessoas? Como se elas estivessem voltando de férias? Muitas estão tensas, estão exaustos, porque têm as mesmas demandas domésticas que todos temos, além das profissionais, né? Então, como que a gente vai acolher os professores? Como que a gente vai acolher as famílias? Como que a gente vai mostrar que a escola se preocupa, sim, com eles? Como que a gente vai estabelecer um outro diálogo? De que forma vai ser essa relação a partir de agora? E é preciso pensar, por exemplo, eu tenho visto alguns protocolos dos países que já estão voltando, né? Particularmente, eu tenho familiares na França e eu estou vendo meu neto de 6 anos voltando. Não voltou, só voltaram 8 de uma sala de 15. Lá na França, eles liberaram para famílias que não quisessem mandar nessa fase, não mandar, só mandar no próximo ano, que começa em setembro. Classes de mais de 15, eles propuseram um rodízio. Como é que é um rodízio para nós? Os pais não trabalham em rodízio. Então, vamos discutir também a questão das jornadas de trabalho. Será que a gente vai poder fazer do mesmo jeito? As famílias que demandam creches públicas, em geral, colocam os filhos de 7 às 7. Será que a gente vai poder manter esse dia integral? Se não puder, como é que fica a vida da família? Que tipo de apoio essa família vai ter se virar rodízio, dia sim tem aula, dia não tem, mas o pai e a mãe trabalham dia sim, todos os dias. Então, são questões que já estão postas e que precisam ser pensadas, e muito bem pensadas, pensando principalmente no acolhimento, no vínculo, no respeito, na empatia, na solidariedade por todo mundo que passou por isso, para poder a gente ter um começo que seja um recomeço, mas não seja uma volta ao passado, porque não tem essa volta. Que escola vai ser essa? Que relação vai ser essa? Como que vamos nos organizar do ponto de vista da intersetorialidade? Como que vamos ter agora, de fato, um diálogo com a família, trazer essa família para dentro e a gente sair da escola até ela, né? Isso mostrou a gente quem são nossos alunos, onde moram, quais são as condições de vida que eles têm. Quantos deles têm acesso, por exemplo, à internet? Como é a moradia? Como é a família? Quem está em casa? Quem cuida deles hoje? Os pais estão trabalhando, não estão? Quer dizer, tudo isso tem que ser objeto de estudo e de reflexão pela educação. E esse chamamento a estar junto à saúde, junto aos órgãos de proteção, junto ao Ministério Público, junto aos órgãos do trabalho, para que a gente consiga, ao final, ter uma expectativa de uma outra escola, né? Talvez dando vida esse ditado que a gente gosta de usar, que é um ditado africano, que é preciso toda uma comunidade, toda uma aldeia para educar uma criança. Eu acho que, mais do que nunca, esse ditado se concretiza para nós, né? A escola sozinha não está dando conta agora e nem vai dar depois. Então, a educação tem que estar junto com os outros setores e temos que ter uma ideia de, antes de tudo, o direito da criança a aprender, a ser, a viver, a conhecer, a brincar, a participar, a se relacionar e a se expressar. Isso aqui é o nosso primeiro horizonte. Então, como é que a gente constrói uma educação que respeite esses direitos, que compreende a criança como um sujeito integral e merecedor de uma atenção integrada? Essas são as questões, para mim, que precisam ser já refletidas. Não temos respostas, mas se todo mundo pensar junto e se a gente se articular, a gente pode não ter a melhor situação, mas a gente vai chegar um pouco mais preparado para esse momento. E eu agora lhe pergunto, Fabiola, você como uma pessoa, né, parceira da Avante há tanto tempo, consultora agora, que passou por sua experiência de ser secretária municipal de um município do sertão da Bahia, né, e que fez isso com muita garra e muita possibilidade de renovar, e que hoje está num trabalho de formação e de professores, de gestores, de profissionais da educação, em vários municípios do Nordeste, nessa ação da Avante, né, com vários apoiadores.
Quais são os desafios que você vê? O que é que você acha que está enfrentando, que eles enfrentam e nós, por tabela, enfrentamos nesse momento de isolamento social para manter ações de formação? As incertezas, né? Medos, dúvidas, inquietam muito os profissionais. Nos fez também repensar uma agenda, nos fez repensar os conteúdos, né, desta formação. Esses conteúdos, essa programação, onde tinham focos pedagógicos mais específicos, de leitura, de escrita, de questões mais específicas da educação infantil, como as diversas experiências, os campos. Isso nos fez também tomar uma nova rota, né? Que nós estamos todos aprendendo uma nova pedagogia, que envolve muito mais, isso já deveria ser foco, né? A questão da solidariedade, dos direitos humanos, da escuta. E o que para nós era desafio e ainda continua sendo, porque a gente está passando por tudo isso, mas nós estamos também com algumas possibilidades de conexão com essas pessoas, propondo situações que façam sentido para elas. Discutir agora, por exemplo, alfabetização discursiva, né, não cabe. O que precisamos discutir agora é o sentimento, as incertezas, as dúvidas, o contexto que essas pessoas estão vivendo, como é que elas estão, se elas estão conectadas, se elas têm notícias, se os gestores têm notícias dos professores, se os professores têm notícias das crianças, de como elas estão vivendo, o que é que elas estão passando, se perderam pessoas da família. Então, a gente tem uma potência de conexão com essas pessoas, por meio de plataformas, onde os municípios se mantiveram, e a gente agradece muito aos secretários atentos e sensíveis, que não se trata de uma formação em serviço pensando no planejamento que tinha sido refletido e pautado para uma realidade que não é essa de agora. Então, agora, o estado de presença nosso, de pensar aqui agora, é pensar nas relações, pensar nos direitos humanos, ainda mais, não que isso não fosse tão importante, pensar de como essas pessoas estão se sentindo. Muitas vezes a gente está em conexão com essas pessoas e algumas ficam em silêncio porque fizeram um teste recentemente e estão aguardando, mas elas se retroalimentam também quando percebem que não estão sozinhas. Tá? Estamos buscando também ouvir as crianças por meio de campanhas que a Avante está fazendo, né? Eu estou hoje, por exemplo, no interior da Bahia, já escutei 6 crianças e me deixa muito feliz, e eu fico perguntando como é que os professores estão escutando. Nós temos grupos de WhatsApp, várias diretoras, amigas minhas, também entraram nessa onda, mesmo não sendo em municípios onde a gente está atuando, mas começaram a mandar perguntas para as mães, pedindo que gravem as crianças falando do momento que elas estão vivendo. Então, apesar de estarmos em um contexto de plena insegurança, eu penso que nós estamos aprendendo muito com fé, com esperança, com resiliência, né, com solidariedade, com perspectivas, sem abrir mão de tudo isso que você trouxe, Tereza, né? Que é olhar para os seus contextos. Uma escola que está na zona rural não tem os mesmos desafios da escola que está na sede. A criança que está lá em um povoado pequeno, será que de fato ela está vivendo isolamento? Tudo bem, ela continua subindo no pé de mangueira, ela continua brincando de corda, mas quais são os outros desafios? Os professores já pararam para pensar que o pai dela pode estar desempregado, né? Que algum membro da sua família que veio de fora também já está contaminado. Quais são os medos? Eles têm esses instrumentos de proteção, eles têm o sabão, eles têm a quantidade de água necessária para lavar suas mãos. E as crianças que estão na cidade, né, seja cidade pequena ou grande, quais são os medos
como é que essas crianças estão a nível de estresse, como é que os professores também vão pensar se eles também estão estressados, se eles estão com medo. Então, esse é o tema que a gente está discutindo nos planejamentos, para ouvir essas pessoas. E sem receio, sem medo, sem vergonha de dizer mesmo das nossas instabilidades, né, das nossas dúvidas, e trazer problematizações para pensarmos juntos. E quando eles se sentem, tanto professores, coordenadores pedagógicos, diretores, equipe técnicas, com apoio, né, dos dirigentes, dos secretários, eles se sentem mais acolhidos, sentem que estão numa roda onde eles podem trazer, por exemplo, questões de falta de apoio de uma rede de proteção, né, como é que eles vão enfrentar isso, quem eles acionam, o que de fato dos protocolos que são encaminhados, né, verticalmente, o que de fato pode ser adotado e deve, e o que não cabe no município, acreditando no direito da criança, todos esses direitos que você trouxe, de brincar, de correr, de ter contato, o que vale a pena, de fato, nesse momento? Trazer os pequenos para a escola e deixá-los confinados, quais são as escolhas que nós vamos fazer? Então, nós não temos respostas nesses encontros de formação, eles são muito mais problematizadores, né? Eles são situações de encontros. Nós também nos mantemos, as formadoras nos mantemos sempre em contato e pesquisando e buscando saber, seja nas redes sociais ou ligando para essas pessoas para saber como elas estão, se em determinado município o rio transbordou, se a ponte caiu, se a estrada está boa, né, se as crianças estão comendo, se as professoras estão tendo tempo, por exemplo, de entrar numa live, numa websérie, de ouvir algo sobre esse retorno, porque as mulheres, por exemplo, elas estão super abarrotadas, né, super cheias de ações, de cuidado. Nós que somos as cuidadoras do mundo, me desculpem os homens, mas tem muitos homens também cuidadores, mas os profissionais da educação, na sua maioria, principalmente na educação infantil, né, e as séries iniciais, a gente conta com um número muito grande de mulheres que estão agora também sendo mãe, cuidando dos seus lares. Não tem pessoas também mais colaborando com esses afazeres. A nossa sociedade machista, onde sobrecarrega muito mais a mulher tem que fazer a comida, ela tem que lavar os pratos, então, tudo isso elas também dizem, a gente negocia com elas e com os professores também, em que tempo a gente vai ler algo, que tempo a gente vai se encontrar dentro, e ninguém tem vergonha de dizer, tal hora eu não posso porque eu vou estender roupa, tal hora eu não posso porque eu vou fazer a comida do meu filho, né, da minha família. Então, eu acho que é esse resgate também de respeitarmos o profissional como alguém também que tem vida, que tem medos, que tem aflições, que tem outras pessoas para além da escola para cuidar, né? E como isso tudo cabe, nós tínhamos já um cenário de profissionais, colegas nossos adoecendo por uma sobrecarga de trabalho, e agora a gente precisa também repensar isso. Do que adianta termos profissionais na educação pensando em dar conta de metas, né, de índices, se estávamos, digamos assim, 70% doente. E agora o que é que nos importa, né? Nesse retorno? Solicitar que um professor, que o coordenador pegue o currículo, de onde parou, né? O que é que foi de fato explorado com as crianças e com adolescentes até meados de março, e agora o que a gente vai continuar a partir daí, ou pensar no bem-estar deles, pensar de como eles estão, o que é que eles aprenderam também fora da escola. As crianças vão voltar também cheias de novidade. Muitas crianças aprenderam a rodar bicicleta sem rodinha, a gente vê crianças aprendendo a pular corda, crianças fazendo casinhas de papelão. Então, os professores precisam, junto com as equipes, coordenadores e tal, o que a gente sugere é ter um olhar para essa criança, ter um olhar, os gestores, para a sua equipe, para além dos conteúdos.
Então, é uma nova aprendizagem. Não sabemos se estamos certos ou errados, não sabemos onde tudo isso vai dar, mas só tem um jeito, precisamos começar. Não podemos pensar nesse retorno quando, né, chegar um protocolo ou um decreto e dizer amanhã e corre todo mundo para a escola. Tá? A gente precisa pensar quem retorna de fato primeiro, qual é o papel da comunidade que é tão participativa, que sabe tanto sobre o seu contexto, que sabe tanto sobre a sua cultura, que entende tanto dos medos dos professores, das crianças, que conhece cada canto daquela localidade, o que as famílias, a comunidade do entorno da escola pensa. Né? O que eles podem colaborar? Nós não podemos também esperar só pelo poder público. Então, se é um bem, se é preciso toda uma aldeia para cuidar de uma criança, como é que a comunidade também colabora? O que é que elas pensam sobre esse retorno? A gente já parou para pensar que elas têm muito a nos ensinar? Que elas podem, inclusive, nessa discussão intersetorial, a gente pode também pensar nos representantes de bairro, intersetorial, mas de Secretaria de Assistência Social, de Saúde, né, da Rede de Proteção de Infância, mas assim, o convívio que eu tive com muitas comunidades no município que eu atuei como secretária, eu tive assim, muitas surpresas gratas do quanto as comunidades elas são potentes, o quanto elas conhecem, o quanto elas às vezes têm uma experiência de desafios de uma estrada que não passa, e como é que elas lidam com essa situação, porque a gente tem realidades de municípios que às vezes as crianças, quando chove, ficam 3, 4 dias sem ir para a escola. E como é que as escolas depois retomam isso com essas crianças? Né? Não, é um desafio, nem todos têm internet, mas o que de fato realmente importa é fazer essa atividade de casa ou saber como as crianças estão. Perguntar o que de fato, como elas vão se sentir seguras. Se os pais não estão seguros de mandar as crianças para a escola, mas o que é que deixaria esses pais seguros? Então, eu acho que uma agenda, né, dos secretários, das equipes técnicas, dos gestores de cada escola, junto com os coordenadores pedagógicos, até chegar no professor, é uma agenda de muito PA, de muitos fios. E as pessoas, elas são muito solidárias nesse sentido. A escola, muitas vezes, é o único ponto de referência que tem em um povoado, por exemplo, né? ou em um bairro de determinada cidade. Então, eu acho que a gente, como você falou, a gente derruba os muros, trazendo para a escola pessoas que, de fato, que também se preocupam com a saúde, com a segurança, que é o que, neste momento, nos importa muito, né? Estarmos vivos, esse estado de estar aqui presente, né? E que tudo vai se transformar. Depende também muito da forma como a gente olha, como a gente cria possibilidades. Então, o vírus está aí, ele é fato, né? A pandemia está aí, é fato, o isolamento ou não está aí, é fato, mas o que a gente faz por tudo isso? A gente cruza os braços? A gente fica assistindo séries o dia todo? O que nós, pessoas que têm bandeiras para defender, não só da educação, mas do direito das crianças, da saúde, do bem-estar do ser humano. Então, o que a gente está fazendo aqui hoje à tarde? Pensando em vidas. Então, eles estão se sentindo muito amparados, né? Nestes municípios que a equipe da Avante, eu junto com a equipe da Avante também, sob a sua coordenação, sob a sua orientação, a gente está, assim, com colocando um pouco, né, as tristezas e as seguranças, as incertezas de lado, mas nós estamos descobrindo também novas possibilidades de formação das pessoas, né, para este momento, que para a gente também é uma novidade. Então, quando as pessoas dizem assim, eu estou feliz porque eu estou aqui com vocês agora, eu estou me sentindo no momento de ludicidade, né? De contentamento mesmo que provisório, quando eu desligar aqui
o notebook ou o celular, porque não precisa ter grandes tecnologias, as pessoas estão se comunicando muito por grupos de WhatsApp. E essa é a minha contribuição. Vamos caminhando, né, porque a gente também ainda tem aí para questionar ou para problematizar com você ou com a senhora, né, com a sua experiência, que para a gente tem nos ensinado muito, que são os desafios, né, enfrentados pelos profissionais da educação. Ah, bom ver você aqui com a gente, Consuelo. Tereza, então, dando continuidade, né, nas nossas reflexões, quais são os desafios que você identifica? Então, eu acho que... Para o retorno da escola. Eu acho que os desafios são muitos. Ai, Consuelo. Consuelo é uma grande parceira. Hein? Então, eu vi que Consuelo entrou. Consuelo é grande parceira aqui da SMED, né, da Rede Municipal de Salvador. Já estivemos juntos na nossa rede, secretaria, e Consuelo tem dado uma contribuição enorme também em vários depoimentos e participações. Enfim, eu acho que o grande desafio para nós, profissionais de educação, né, todos, e aí eu vou desde o professor ao coordenador, ao gestor de órgão central, eu acho que o grande desafio é a gente sair da caixinha, é a gente pensar fora da caixa e a gente trazer para o cotidiano um ideário e uma concepção que já está colocada, né? Se pegar, por exemplo, a educação infantil, se a gente pegar desde a lei, a LDB, que colocou a educação infantil como parte da educação básica, como primeiro segmento da educação básica, e lá está dito que educar e cuidar são indissociáveis, eu acho que essa ideia do cuidado, que não é um cuidado que você delega para outra pessoa fazer, né? Como no início, até pela nossa história de desigualdade, de iniquidade, de uma sociedade escravocrata, preconceituosa, né, de tantos e tantos tempos, racista, tudo mais, em que o cuidado a gente delegava para o outro subordinado. Então, quem cuida não pensa e quem pensa não cuida. Embora que na lei tivesse dito que eram indissociáveis. Então, eu acho que agora a gente tem o momento e a oportunidade de dar uma concretude mesmo a isso. Educar e cuidar, não só para a educação infantil, são elementos indissociáveis. Eu não posso pensar que o menino que chega na escola para o ensino fundamental ou para o jovem para o ensino médio, o adolescente do ensino fundamental, anos finais, ele não é um aluno, ele é um sujeito. E ele é um sujeito integral, ele pensa, ele sente, ele chora, ele se emociona, ele tem dor, ele tem ideais, ele tem sonhos, ele quer brincar, ele tem um corpo, ele não é só uma cabeça. Então, eu acho que a chance que a gente tem é de trazer coisas que a gente já botou no papel e que são muito boas, são muito validadas. Eu tenho a oportunidade de participar de eventos internacionais com uma certa frequência e o marco legal da educação do país, do Brasil, é muito elogiado. Antes que destruam, né? Porque tem uma possibilidade grande aí de retrocessos que estão acontecendo aos poucos, né? A gente tem uma discussão aí do Fundeb que está se prolongando e a gente tem que lutar por um Fundeb para valer e que seja para sempre. Mas, independente disso, dos riscos que a gente está correndo nesse momento tão trágico do país, não é só a pandemia, é o pandemônio, então a gente tem também que ter. Acho que para os profissionais fica esse desafio de fazer valer o que a gente botou no papel. E não foi, quem botou no papel não foi só o Congresso, quem aprovou a lei foi o Congresso, mas essa LDB foi fruto de muita luta, de muito movimento. E o que veio depois dele, as diretrizes curriculares, o Plano Nacional de Educação, o Fundeb, a Base Nacional Curricular Comum da Educação Infantil, eu aí falo da educação infantil porque eu acho que ela é uma base que traduz uma concepção de criança
uma concepção de educação e uma concepção e coloca a criança como centro do currículo e não o conhecimento como centro, como é o caso das outras bases. Então, isso a gente pode... O grande desafio é dar concretude a essas coisas, né? Tratar a criança como um sujeito histórico, como alguém que tem direitos, e direitos claros, e não só a criança de educação infantil, embora que só na base da educação infantil isso apareça com clareza, mas todas as crianças. Então, pensar qual é o direito delas, traduzir a escola num lugar de acolhimento, de diversidade, de liberdade de pensamento, de construção coletiva, né, em que o sujeito inteiro chegue na escola. Ele chegue como um ser inteiro, e não como uma cabeça para ser instruída. A instrução faz parte, mas ela não é a principal coisa da escola. A escola é um lugar de formação, de educação, e isso significa um sujeito integral. Esse é um desafio enorme para nós da área de educação. O outro desafio é exatamente construir pontes com a família, trazer eu digo isso sem nenhum problema, porque já estou na área há muito tempo, né? Meus cabelos brancos já dizem, né? Mas a escola tem principalmente a escola pública, tem uma relação muito crítica com a família. É como se a família não fosse sua aliada. A família sempre é o lugar que atrapalha o que eu faço na escola, né? Isso, de um modo geral, eu sei que há exceções, eu sei que a gente faz trabalhos lindos, mas o que vigora é a ideia de que a família não é a colaboradora principal da escola. Está na hora de acabar isso. Está na hora de entender que sem a família a gente não vai conseguir. E que a família, seja ela qual for, precisa ser aceita. A gente, as famílias é que querem que a gente alfabetize as crianças de educação infantil. Sim, mas quem disse às famílias que é isso que a gente faz? Fomos nós, em algum momento, a própria escola. Então, agora a gente tem que mostrar o que é que a gente faz. Tem que trazer a família para dentro, tem que respeitar os saberes da família, tem que dar crédito a essa família. Temos que formar uma comunidade de aprendizagem, uma comunidade de direitos, né? Eu tenho que me incomodar com o que acontece com a escola. Será que todas as famílias da minha escola têm condição de se alimentar? Será que os pais estão vivendo? Será que tem violência dentro de casa? Será que tem espaço para as crianças brincarem? Será que as crianças podem andar na rua? Tudo isso interessa para a escola. Então, fazer o currículo uma coisa mais viva, mais dialogada, né? Eu acho que esse é um grande desafio. O grande desafio para a gestão é de tocar isso. Eu não posso esquecer a rede privada. Na rede privada, a relação com família também é muito complicada, porque há uma ideia de que é uma relação de cliente. Eu presto um serviço e eu tenho que me submeter ao que... Aí inverte-se a equação. Na escola pública, a gente não quer que a família entre. Na escola privada, a gente muito se submete ao que a família quer. Então, tem que se encontrar uma nova forma de diálogo, tem que se abrir para uma outra proposta. Então, acho que os desafios são inúmeros. Com a pandemia, por conta dos protocolos de saúde, eu acho que o desafio da intersetorialidade está superposto, né? E eu fico assim pensando, como é que a gente, num país desigual como o nosso, né? Como é que a gente vai fazer para ter os protocolos de saúde e lembrando das condições de vida da população, como elas estão, como é que estão vivendo nas casas, né? Se eu não puder oferecer mais uma creche de tempo integral, como que as famílias vão lidar com isso? As mães que trabalham, os pais, né? Ou mãe sozinha, que é o que mais tem no país, ou os casais que ambos estão trabalhando. Quem fica com essa criança? Como que a gente vai cuidar? Então, é uma discussão que tem que sair da escola, que tem que trazer os atores, e como você falou, Fabiola, existem, além dos órgãos, além da intersetorialidade, pelos órgãos públicos, pela diversidade das áreas, tem líderes da comunidade, tem pessoas de referência nas comunidades que precisam ser chamadas para conversar. Então, eu acho que não tem nenhuma visão rosa. Eu não vou dizer que esse vírus ensina, ele não ensina nada.
A gente é que tem que entender o que está acontecendo e a gente é que tem que aprender. Não é que ele está ensinando, não. Ele apenas destruiu coisas. Ele destruiu a saúde, ele derrubou muros, ele expôs o que a gente não gostaria de ver. O que a gente vai fazer com isso é um problema nosso. Somos nós que temos que encarar a desigualdade, encarar a violência, encarar a falta, o preconceito, encarar o machismo. Isso que você trouxe, a questão da mulher apareceu muito, porque a sobrecarga que sempre houve, que a gente sabe que houve, mas que quando as coisas estavam funcionando mais normalmente e quando ainda tem um apoio, né? ainda existe uma categoria profissional de trabalho doméstico, embora muito maltratado, mal reconhecido, muito recentemente adquiriu alguns direitos, né? Muito relacionado ainda a um ambiente de escravidão. Mas quando isso deixa de existir pela pandemia, escancara também a questão da mulher na sociedade, né? Que a gente não via nas domésticas, que já viviam isso. Mas agora está todo mundo igual, porque agora você tem que fazer seu serviço doméstico junto com seu serviço profissional. Então, traz à luz situações que existiam, mas existiam ou somente para uma classe social ou de uma maneira muito camuflada. Então, é preciso cuidar disso, é preciso cuidar do lugar da mulher, é preciso enfrentar o machismo dessa sociedade, é preciso enfrentar os nossos monstros, né? Que cada sociedade tem os seus, nós temos muitos. E, para mim, um desafio maior é enfrentar tudo isso no momento em que o país está mergulhado numa outra epidemia, que é a questão política, né? Com um governo federal que simplesmente ignora o povo e que não tem ajudado em nada a resolver e a equacionar esses problemas. Então, isso torna tudo mais agudo e tudo mais complexo. Por isso, eu acho que um grande desafio está no âmbito do Pacto Federativo. Nós somos um país organizado em municípios, estados e União. A União sempre foi o poder mais forte, seja financeiro, seja em todos os sentidos. O município, que é quem de fato presta o serviço diretamente à população, sempre foi o ente mais frágil e mais pobre. Eu acho que está, mas com uma autonomia e com uma possibilidade de organização de se fazer ouvir. Tem aí a Undime, que é a União dos Dirigentes Municipais, tem o CONSED, que é o Conselho de Secretários de Educação do Estado, tem a União dos Conselhos Municipais de Educação, tem várias organizações institucionais que representam essas diferentes instâncias, município, Estado e União. Eu acho, e com um grau de autonomia, cada um deles tem, que precisa ser exercido. Então, eu acho que o desafio para o município é se empoderar do que ele pode, de fato, fazer. Óbvio que a gente sabe que tem municípios que têm muita dificuldade, seja pela absoluta dependência do governo estadual e federal por questões de recursos, seja por capacidade técnica, né? Porque são municípios pequenos, às vezes isolados, às vezes muito grandes, mas, enfim, existe um poder municipal. Eu acho que o desafio é que os representantes do poder municipal se empoderem e usem do que eles têm de autonomia e busquem e provoquem as outras instâncias, assim como os estados, né? Provocar a união. Eu acho que tem que haver um movimento de base. Eu acho que mais do que outro muro derrubado, né? Um país que sempre foi centralizador, autoritário, de um governo para baixo, da União. A gente nunca perdeu muito ranço, e ele agora não é ranço, ele agora é o que está vigorando. Então, a gente vê na base como é que a gente se organiza para enfrentar esse desafio e para fazer valer o poder e a condição de governabilidade que têm os municípios e depois os estados. Porque da União a gente não está recebendo muita coisa, ao contrário, a gente está sendo retirado, tanto em termos de
financiamento, né, como em termos de direitos, de legislação, inclusive. Então, a gente tem que ter uma consciência do que está acontecendo para que a gente use esse momento para se fortalecer. Então, são muitos e muitos e muitos os desafios. E eu acho que desafio é para ser enfrentado. É nessas horas que a gente mostra quem somos nós e o que queremos da vida, né? Tanto do ponto de vista individual, quanto do ponto de vista institucional, quanto do ponto de vista de Estado, país, nação, né? De quem somos, quem é esse Brasil. Eu acredito que esse Brasil é muito maior do que o que está aí, do que está posto pelo governo federal. Acho que nós somos mais e melhores do que o que está aí. Agora, a gente precisa fazer isso aparecer. E você, Fabíola, o que mais me diz aí sobre como é que esses municípios estão enfrentando? Você trouxe a visão de como a Avante, né, pelos seus projetos de formação, como é que ela se reorganizou para acolher e para manter vínculos e fortalecer essas pessoas. Mas como que eles estão lidando lá nas pontas? O que é que eles têm feito? Então, a partir de problematizações e provocações postas, né, em encontros por meio de plataformas, a gente vem desenvolvendo com estes municípios momentos, por exemplo, de tear literário, onde as pessoas têm a oportunidade de, por meio de um deleite, né, nesse encontro de espaço, tempo e fruição da estética, mexendo um pouco com esse sensível, né, seja por meio de uma leitura, apreciação e reflexão de uma literatura, da arte, a arte de uma forma geral, tocando nesse sensível e dando essas possibilidades de uma discussão mais subjetiva, né, de uma reflexão, de choros, de pensar neles, naquele momento. E o TA, ele é feito também com professores, com gestores, com coordenadores, e tem também as cirandas pedagógicas, que são problematizações mais relacionadas ao contexto mesmo da escola, não é? Alguém colocou aqui, que tal um plano assim, a partir do que a gente está dizendo. Então, esse é o desafio, é o fazer, e vamos dizer assim, o dever de casa, entre aspas, né, das redes. Nós não vamos apresentar nenhum protocolo, né? A gente traz cenários, a gente analisa com eles diversas lives, traz trechos de lives de outros especialistas que vêm se debruçando no Brasil como um todo. A gente tem experiência de outros estados. Na Bahia, você também, Tereza Avon, está fazendo essa articulação com outros, né, outros setores, pessoas que representam outras instituições, como os conselhos, e lá, né, Secretaria de Educação, estamos correndo atrás de também representantes da saúde, e é essa provocação nos municípios, para eles pensarem, né, em um protocolo, ou em um roteiro, ou no que olhar. Eles precisam viver esse momento de reflexão por meio das cirandas pedagógicas, nessa roda onde nós não temos a resposta, mas a gente traz aqui contextos, possibilidades, e eles vão também escolhendo quais são essas possibilidades de diagnóstico da sua comunidade, diagnóstico dos sujeitos que atuam na educação, como é que eles estão, enfim, por tudo que foi dito, e a partir daí eles construírem o seu retorno, né? O como, quando. A gente pode ter um município que praticamente o coronavírus ainda não chegou, mas tem outros que, pelo percentual, pelo número de habitantes, já existe um percentual alto. Então, municípios que anteciparam férias, por exemplo, né, que não estava dentro de um cenário favorável, como é que os professores estão de férias e estão, ao mesmo tempo, em isolamento, como é que discute isso com o professor? Não cabe a gente, né? Isso é uma questão da rede, mas a gente traz os holofotes, as discussões, para que as redes olhem para o seu entorno, né? Analisem as possibilidades, mas possibilidades reais, né? A partir de documentos, a partir da base, a partir do que
quais são os direitos, o que de fato importa que as crianças e os jovens aprendam. Então, é isso, esse planejamento, ele é também um movimento, como alguém perguntou aí sobre o planejamento de retorno, ele é um movimento das redes a partir de discussões e de orientações que são encaminhadas, né, seja pela Undime ou pelo Estado, e a gente ajuda também e provoca, não é ajuda, a gente cria condições e situações para que eles também analisem esses protocolos e tomem decisões e façam escolhas a partir da realidade deles. Né? E nós temos sempre um caminho a defender, que é tudo isso que você trouxe aí. Então, não fugindo dos direitos das crianças, da família, não fugindo os direitos humanos, pensando em situações que não são, vamos dizer assim, fora de uma realidade do Brasil. Você trouxe contextos aí da França, não é? Onde as crianças vão, de uma sala de 15, vão 8, mas esses 8 que estão lá têm pia necessária para lavar a mão, tem um sabonete para lavar as mãos, tem a toalha descartável para lavar as mãos, e esses municípios vão ter que pensar primeiro, fazer o seu diagnóstico, sentar, fazer contas. Né? Esses meninos, muitos dos outros países, as crianças não estão usando o transporte público. A grande maioria dos alunos da escola pública, eles usam transporte público, e em outros países estão dizendo, o pai leva de bicicleta ou de carro, as crianças... Como é que uma criança vai se locomover da zona rural para a sede, por exemplo, né, nesses municípios que a gente atua, se ele não é recomendado que ele use o transporte? Então, a escola ela vai ser higienizada, mas quem vai higienizar o transporte? Como é que isso vai acontecer? Então, cada município tem que olhar para os 4, ou 5, ou 6 lados, desde o momento que a criança sai de casa, o jovem, né, que já é da responsabilidade do município, a partir do momento que ele entra no transporte escolar, que não é o transporte público, transporte escolar, e chega na porta da escola, enfim, esse passo a passo precisa ser pensado, analisado, medido, ponderado, sempre levando em consideração a saúde e a segurança física e a segurança também emocional, psicológica, porque obrigar também, tá, que os profissionais retornem sem um mínimo de condição, nós vamos entrar também em um outro problema. Então, como é que as redes vão começar a convocar e de subgrupos, os gestores, discutir, né, colher deles, tudo isso é uma agenda para hoje. Então, o futuro começa hoje. Né? Boaventura está aí o tempo todo, Boaventura e nós também. O futuro, só vai retornar em outubro, tá, mas eu preciso começar a discutir hoje. Exatamente. Para não sermos surpreendidos, né? Então, acho que estamos chegando ao fim. Espero que tenha sido uma boa conexão, né? Nessa, a gente queria, de fato, perguntar o que é que realmente importa, e eu acho que a gente tentou dizer que o que importa a vida das crianças, dos professores, das famílias, dos gestores, importa os direitos, importa o respeito, importa o acolhimento, importa a aprendizagem, importa a vida. E eu acho que é isso que a gente procura fazer e tem procurado fazer nos trabalhos da Avante, inclusive. Então, eu quero agradecer a nossa grande consultora Fabíola, que está trabalhando em vários municípios, por essa participação aqui, agradecer a todos que nos acompanharam, dizer que essa live vai ficar no site da Avante, né, no YouTube da Avante, então ela poderá ser vista por outras pessoas também, e que aguardamos, vamos ter outras, brevemente teremos outra, e vamos continuar com essa programação enquanto durar a pandemia, tá certo? Obrigada, boa noite, fiquem em paz, fiquem em casa e com saúde.